o céu. Um peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada o vento, a poeira levantar, poeira em forma de pecado que o inimigo tem levantado para impedir o meu caminhar. Porém, a Santa Avó Rosa me ajuda a poeira a vencer. Com ela neste caminho, poeira do pecado não vai me deter. Eu sou. O meu destino é o céu. O peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada a chuva, a lama formar. Estas lamas são as dificuldades que o inimigo forma em quantidade para me ver escorregar. Porém, forte mão poderosa me segura e sozinho não ando. Nas mãos da Santa Avó Rosa, bem seguro eu vou caminhando. Eu sou. O meu destino é o céu. O peregrino eu sou. O meu destino é o céu. Muitas vezes vejo na estrada tantas lutas a enfrentar, sob muitas formas de pecado que o inimigo tem preparado para me desviar. Porém, nesta caminhada eu não perco o rumo traçado,
pois eu sou um peregrino em marcha, pela Santa Voz Rosa guiado. Eu sou na estrada da vida a andar. Quando chegar o fim desta estrada, eu quero estar para desfrutar as glórias que meu Deus reservou para me dar. Desfrutar as glórias que meu Deus reservou para me dar, para desfrutar as glórias que meu Deus reservou pra me dar. Prezados irmãos, nesse instante nós vamos unidos iniciar a nossa reunião. Portanto, irmãos, digo-lhes que nesse instante em que iniciamos esta reunião, Deus, o nosso Pai Celestial, traz de maneira perfeita a sua bênção sobre nós, para que durante o transcorrer desta reunião sejam todos os nossos irmãos e as irmãs abençoados pelo Espírito Santo de Deus através dos santos, dos anjos que vêm dos céus para nos abençoar. Enquanto estamos aqui participando desta reunião, os santos estão enchendo-nos das virtudes, da inspiração dos céus, da bênção para que tenhamos sempre o bom ânimo necessário para sermos fiéis apostólicos. Por isso apresento aos nossos irmãos e irmãs a minha saudação, desejando muito
que esta reunião que estamos iniciando seja de grande valia para o seu ser, para a sua alma, para que seja a mesma alimentada pelas palavras enviadas pelo Primaz, também pelas mensagens que serão cantadas pelos nossos irmãos coristas, ou seja, para que tenhamos a recompensa celeste pelo fato de decidirmos, nesta ocasião, participar de uma reunião da Igreja Apostólica. Que os santos dos céus abençoe os nossos irmãos. Também que esta bênção esteja e alcance os nossos irmãos e as nossas irmãs que nos assistem através da internet, que decidiram acompanhar esta reunião. Que a bênção dos céus esteja no seu lar. Que o nosso Santo Primaz possa encher de coragem, de virtudes o seu ser, para que tenham sempre o ânimo forte e a boa vontade. Amém. Convido os nossos irmãos que estão assentados a se colocarem em pé. Nós todos, com muita reverência, em sentido de oração, nós iremos orar e assim iniciar a nossa reunião. Santíssimo, glorioso e eterno Pai Celestial, nosso Senhor Deus, louvado e glorificado seja teu santo nome, porque estás sobre nós com a sua bênção, com a tua paz, através do teu Filho Jesus, bem como do Espírito Consolador, a nossa querida e santa Avó Rosa, que só o bem nos fazem. E muito especialmente por termos decidido estarmos aqui na Igreja Apostólica para participar de uma reunião como esta. Que o Senhor Jesus abençoe todo o seu povo, todos os nossos irmãos e irmãs que vieram para a igreja para alimentar a sua alma, para receber das virtudes dos céus que o Senhor Jesus tem a oferecer, para receber da tua paz, paz que tranquiliza o nosso viver, que nos concede tanta alegria, tanta felicidade em nosso viver, inclusive em nosso cotidiano. Peço também à Senhora querida e santa Avó Rosa, tua bênção para esses nossos irmãos apostólicos que estão aqui graças ao seu ministério de consolador. Que os abençoe também, lhes conceda o que vieram aqui buscar na Igreja Apostólica, que é o bom ânimo, a coragem para sempre continuarem como apostólicos verdadeiros. Também Primaz, Santo Irmão Aldo, que a sua bênção tão especial para nós, que os seus ensinamentos possam chegar nos corações, para que entendam os nossos irmãos a missão da igreja, a missão de cada um de nós que somos apostólicos. Envia dos céus, Senhor Jesus, santos e anjos que trazem dos céus todo o poder de Deus o Pai, para encher de brilho, de virtudes, a reunião que estamos iniciando, e que tragam também uma bênção muito especial para aqueles que necessitados vieram atrás desta palavra do nosso Primaz.
Portanto, declaramos esta reunião iniciada para a honra, glória e louvor de Deus, nosso Pai Celeste, e de todos os santos e dos anjos dos céus. Amém. Número 1, Igreja Forte. Amém. Os que desejarem podem se assentar. Nós vamos iniciar a parte de louvor com o cântico de hinos, corinhos, cantando o corinho de número 186. Louvemos o nome do Senhor. Daremos o corinho de número 187. Se tu queres vencer.
190, promessa do céu. Amém. Nós prosseguiremos com a nossa reunião e no momento nós ouviremos uma apresentação pelo coral. Eles irão apresentar o hino Alma Preciosa.
Vamos ouvir um solo do hino Tudo Farei para Ser Fiel. Só tem a ganhar, irmãos. Quem tudo faz para ser fiel nesta terra, na sua vida, pois as recompensas que recebem são muito grandes e gloriosas. Vamos ouvir, portanto, esse solo do hino Tudo Farei para Ser Fiel. Bendito o dia em que aceitei o meu Jesus no coração. Que alegria, que satisfação, ganhei a vida e a salvação. Hoje eu estou livre do mal, graças a Deus, meu Pai Celestial. E nesta igreja que é do céu, tudo farei para ser fiel. Bendito dia em que aceitei o meu Jesus no coração. Que alegria, que satisfação, ganhei a vida e a salvação. Hoje eu estou livre do mal, graças a Deus, meu Pai Celestial. E esta igreja que é do céu, tudo farei para ser fiel. Tudo farei para ser fiel e fielmente irei morar no céu. Vamos ouvir, ainda na sequência, pelo coral, o hino Igreja Restaurada.
Muito bem, irmãos. Após a apresentação destes hinos belíssimos, nós temos uma oportunidade de reflexão. Oportunidade que nós temos e que nos é oferecida pelo primaz irmão Aldo, de num instante como este de nossa reunião, pensarmos como é bom ser apostólicos, como é feliz para nós, irmãos, ter esta oportunidade de participar de uma reunião da igreja, onde temos esta oportunidade também de encher o nosso espírito, nossa alma com este bom ânimo, com esta felicidade, e de sabermos que conosco estão, junto a estes outros irmãos e irmãs, um número muito grande de santos poderosos que Deus o Pai faz questão de enviar para nós, para que esta reunião seja repleta do seu poder e da tua glória. Nós, irmãos, somos felizes por estarmos aqui, mas o irmão Aldo quer que tenhamos o desejo de que muito mais pessoas tenham a oportunidade que nós temos de ser feliz, de adquirir a paz para o seu viver, para o seu lar, a tranquilidade e também a certeza, irmãos, de que estão conduzindo a sua vida, o seu viver, de maneira agradável aos olhos do Criador, do nosso Senhor Deus. É tão importante isso, irmãos, que nós devemos desejar para outras pessoas também. Contribuir para a Igreja Apostólica, fazer uma oferta numa oportunidade como esta, é uma maneira que nós temos de dar a oportunidade a estas pessoas. Por isso que o nosso irmão Aldo, ele diz, através desta sua mensagem de apelo, de que precisamos levar avante esta obra, a Igreja Apostólica, para que seja conhecida, para que pessoas de bom coração possam receber um dia na sua vida, no seu viver, a mensagem da Igreja Apostólica, para que, quando ouvir, sejam salvos para Deus, para que transforme o seu viver, para que deixem das ilusões que este mundo oferece para ser um filho de Deus. Eu vou ler aos nossos irmãos esse apelo, que são os ensinos do irmão Aldo a respeito do sagrado dever de manter a Igreja Apostólica. Precisamos levar avante a obra do Consolador. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, temos a importante missão de trabalhar em favor do reino dos céus. Encargo este que recebemos de Deus o Pai,
de Jesus, o nosso Senhor, da nossa Santa Avó Rosa e também de Maria Santíssima, como povo de Deus na terra, temos a missão de divulgar ao mundo que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, o nosso Divino Mestre, e que a Igreja Apostólica é a igreja que ele prometeu, que atuaria no mundo com a missão de anunciar o Consolador, a sua poderosa doutrina, que é o Evangelho do Reino dos Céus, cujos ensinos promovem a santificação de todos os que aceitam a palavra que estamos anunciando, que é a mensagem de paz, de amor e de perdão. Comigo, irmão Aldo, todos os irmãos e irmãs estão empenhados na realização desta obra de caridade e de fé. É por esse motivo que eu, irmão Aldo, conto com a colaboração de todos os apostólicos, de todas as idades, e conto também com o amor e o esforço em contribuir, a fim de que a nossa igreja cumpra sua missão de anunciar as boas novas de salvação. Os nossos ensinos doutrinários, para que continue divulgando o nome de nosso Senhor Jesus e da Santa Avó Rosa, os quais têm por objetivo santificar e moralizar incontável quantidade de pessoas que expressem boa vontade em permanecer no reino dos céus. Ajudem-me a levar avante a obra de nossa igreja. Cada apostólico faz parte desta luta. Todos estão convocados pela Santa Avó Rosa e por mim, irmão Aldo, para, unidos num só espírito de amor, anunciar ao mundo que o reino dos céus está entre nós, e que bem-aventurados serão todos quantos aceitarem a nossa mensagem. Colaborem com amor, boa vontade, contribuindo com as suas ofertas, os seus dízimos, a fim de que a nossa igreja possa contar sempre com os recursos dos quais necessita nesta terra, para realizar os planos de Deus, de Jesus e do Santo Consolador. Recebam o meu abraço fraternal, a minha bênção e a bênção de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa. Tenham todos muita paz em seus corações. Por isso, prezados irmãos, que nós ouvimos este apelo do nosso Santo Primaz, ensinando-nos que nós, que somos apostólicos, temos esta incumbência de levar avante, para frente, a Igreja Apostólica, para que haja o progresso, a prosperidade entre nós e que sejamos cada vez mais um povo maior, porque se assim fizermos, mais almas serão salvas para Deus. Irmãos, o irmão Aldo luta, a nossa Santa Avó Rosa também, para esse objetivo
para que este objetivo seja alcançado. E ele, irmão Aldo, está nos ensinando que nós, apostólicos, fazemos parte desta luta. Que nós estamos convocados pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, para lutar. Irmãos, já chegou a hora de uma reflexão muito profunda por parte de cada um de nós. Nós somos apostólicos há tanto tempo, muitos. Outros estão frequentando esta igreja há alguns dias, meses ou anos. Mas, irmãos, já chegou a hora de dedicarmos o nosso viver a esta igreja. De dedicarmos, irmãos, a nossa vida para ajudar o primaz de irmão Aldo. Existem no mundo um número muito grande de almas que estão sofrendo, que não conseguem encontrar a paz, a felicidade para o seu viver. Não conseguem, irmãos, encontrar um caminho que lhes conduza para os céus. Não sabem que o Consolador que Jesus prometeu e que inclusive está registrado nas Sagradas Escrituras já está entre nós. É a nossa Santa Avó Rosa. Muitos ainda não sabem, irmãos, que o Santo Irmão Aldo é um profeta eleito, escolhido por Deus, o nosso Pai, com esta missão, com esta incumbência de preparar na terra um povo, para que um dia seja levado aos céus. Muitos ainda não tomaram conhecimento. Pensem, reflitam, prezados irmãos e irmãs, este é o momento. O irmão Aldo diz, repito aos nossos irmãos, todos estão convocados, todos. Inclusive ele diz, os nossos irmãos de todas as idades, sejam os mais jovens, inclusive aqueles que estão conseguindo o seu primeiro emprego. Lembre-se, jovens, que a Igreja Apostólica deve estar em primeiro lugar no seu viver. Tem os seus objetivos? Podem ter, o primaz apoia. Mas não se esqueçam da igreja. Os irmãos de mais idade, todos nós apostólicos, devemos ter em mente as palavras do nosso primaz quanto à maneira como devemos conduzir o nosso viver na terra. Irmãos, coloquem em prática, irmãos, as palavras do nosso primaz irmão Aldo. A oportunidade terão agora de ofertar para Deus, ajudar a Igreja Apostólica na terra. Desejo que a nossa Santa Avó Rosa e o primaz irmão Aldo recompense a bondade, a caridade dos nossos irmãos, com bênçãos preciosas para o viver de cada um. Amém. Irmãos, vamos todos em sentido de oração, de cabeças curvadas, orar para consagrar as ofertas. Querida e Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, nós muito te adoramos, pois sabemos que é através da Senhora que nós temos uma oportunidade como esta. Feliz oportunidade, gloriosa para nós, que é de participar
da obra de Deus na terra. Como é bom, como é feliz para nós sabermos que através das nossas contribuições, da nossa caridade, do nosso amor, do nosso reconhecimento, podemos participar desta obra belíssima que a Senhora, ao lado do primaz irmão Aldo e de todos os santos dos céus, realizam em nosso benefício e também de muitas almas que podem vir a conhecer esta igreja. Por isso peço que a Senhora abençoe a todos os nossos irmãos apostólicos, para que haja no seu viver a prosperidade, o progresso, para que eles sempre possam ajudar a igreja, ajudar os seus familiares, manter o sustento do seu lar, para que eles sejam felizes. Portanto, declaramos as nossas contribuições consagradas, que sejam as mesmas, de grande valia, de grande importância, para a expansão e o crescimento desta igreja apostólica, que é o tabernáculo de Deus entre os homens. Amém. As nossas irmãs irão nesse instante recolher com as salvas. Todos os nossos irmãos poderão contribuir em seus lugares. Nós temos, irmãos, uma abertura de uma nova reunião no estado de Goiás. Será a nossa congregação de Goianira. O endereço é a Rua São João, quadra 3, lote 4, no Parque das Camélias. Reuniões todas as sextas-feiras, às 19h30. Vamos ouvir na sequência, quando possível for, o hino que será apresentado pela orquestra, Os Santos em Marcha.
Ouviremos ainda na sequência, pelo coral, o hino O Viver com o Consolador. Prezados irmãos e irmãs, chegamos em um momento muito especial de nossa reunião também, pois é o momento em que o nosso Santo Primaz utiliza para falar aos nossos corações,
nos ensinando o amor, a bondade, a justiça, a mansidão, nos ensinando o que Ele quer de nós, como apostólicos, sobre o nosso viver, sobre o nosso comportamento na terra, sobre a nossa missão como apostólicos. É importante, irmãos, que todos os nossos irmãos e irmãs estejam com esta atenção para a reunião, para que as palavras do nosso santo irmão Aldo sejam ouvidas, compreendidas por todos os nossos irmãos. Por isso vou ler a esta mensagem do nosso santo primaz irmão Aldo, e conto com a atenção, o silêncio, o respeito de todos. A obra de salvação realizada por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Jesus nosso Senhor veio à terra com a sublime missão de proporcionar oportunidade de redenção e de salvação a toda a humanidade, e para anunciar o seu santo evangelho, por meio do qual aquele que aceitassem os seus ensinos pudesse aprender a amar a Deus o Pai, a fazer a sua vontade. Nosso Senhor Jesus revelou aos homens e mulheres a mais perfeita doutrina, que tem o poder de transformá-los em pessoas de valor moral e espiritual perfeitos, desde que, após compreendê-la, passem a viver conforme a vontade do Pai Celestial, e assim passem a desfrutar de paz e aprimorem a sua alma, alcançando assim as virtudes divinas. No entanto, para ajudá-lo a realizar essa obra gloriosa de salvação, Jesus prometeu que enviaria o Espírito Consolador com toda a virtude e o poder do Espírito de Deus, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Consolador viria com o objetivo de ensinar a criatura humana a compreender o poder das ilusões, do engano, para conseguir deixar do pecado, do mundanismo e dos maus sentimentos. Viria também para ensinar a justiça, a fim de que aquele que nele cresce e aplicasse em todo o seu viver, praticando o bem, vivendo com honradez e moral elevada, de acordo com os ensinos de Jesus, evitando tudo quanto seja indecente e imoral, para que, como verdadeiro Filho de Deus, seja de um proceder honrado e justo aos olhos de Deus, conforme registrou e ensinou o apóstolo São Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versos 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes,
Guarda a tua língua do mal e teus lábios das palavras mentirosas. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz, esforça-te para alcançá-la. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os teus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Deus Pai assim age por meio do Consolador para aplicar o seu juízo sobre os bons de coração, a fim de protegê-los e abençoá-los. Juízo perfeito, que também é aplicado sobre os injustos, para que sofram as consequências da desobediência, da falta da prática do bem e da justiça, inclusive para que sejam convencidos de que vivem em desacordo com a vontade do Pai, e para que se arrependam enquanto é tempo e se convertam ao bom caminho e sejam salvos. No tempo presente, essa importante missão vem sendo realizada pela Santa Avó Rosa, que ao lado de Jesus e usando a Igreja Apostólica, divulga a mensagem preciosa de vida, paz e salvação, e também o meu ministério de profeta apostólico, que tem por objetivo revelar os seus ensinos que santificam e moralizam os filhos de Deus. Estimados irmãos e irmãs de todas as idades, compreendam que para desfrutar de todas as bênçãos prometidas por Jesus e pela Santa Avó Rosa para o seu viver, conforme eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado, é necessário que aprendam o que é ser humilde e manso de coração, conforme Jesus ensinou e está registrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Outra recomendação de grande valor para a vida do apostólico e de sua família é o que a Santa Avó Rosa tem ensinado por mim, irmão Aldo, ao afirmar que devem buscar e promover a paz entre todos, indistintamente, tanto na igreja como no lar ou onde estiverem. E o que vem a ser a paz que temos lhes ensinado constantemente? É a paz que se alcança onde existe o amor, o respeito, a bondade, o perdão e o desejo sincero de ajudar o seu irmão e irmã na fé e com todos os quais convivem. Conforme ensinou São Pedro, busque a paz com todos, esforça-te para alcançá-la. Saibam, prezados irmãos e irmãs, que não há outro caminho para a felicidade e o bom viver, a não ser o caminho da paz. Esse é o caminho seguro que temos lhes ensinado a trilhar, no qual poderão ser realmente felizes na terra e por meio do qual
chegarão a herdar o reino dos céus, quando for da vontade de Deus, o nosso Pai. A nossa missão, como povo de Deus, é anunciar e provar ao mundo que Jesus já veio. Promessa que ele fez ao afirmar que voltaria para fazer novas todas as coisas, conforme revelou a São João, palavra registrada no livro do Apocalipse, no capítulo 21, que diz respeito ao Consolador e sua obra. Eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Foi o que disse Jesus. A Santa Vó Rosa é verdadeiramente o Espírito Consolador prometido e enviado pelo Pai e por nosso Senhor Jesus para realizar a sua obra no tempo da regeneração, a fim de preparar um povo para ser levado aos céus. Daí ser de grande valor para o reino dos céus que todos os apostólicos de todas as idades vivam em perfeita obediência, em santificação, conforme e como acabei de lhes ensinar, por meio deste boletim interno de nossa igreja. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que somente pelo bom exemplo do seu viver cotidiano é que poderemos provar ao mundo que Jesus, nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa, o Consolador, estão presentes na Igreja Apostólica, realizando perfeita obra de salvação. Irmãos, a missão desta Igreja Apostólica é gloriosa, da qual fazemos parte. E temos, irmãos, uma responsabilidade muito grande. É grande, irmãos, a nossa responsabilidade de mostrar ao mundo sedento de justiça, de amor, de bondade e de misericórdia, a paz que encontramos aqui na igreja, de mostrar ao mundo que é chegado o tempo da salvação, que a oportunidade já está lançada a este mundo de serem filhos de Deus. Irmãos, hoje, numa atualidade como esta, onde, conforme profecia de Jesus, existe a extinção do amor ao próximo, do amor a si mesmo, da bondade, da justiça e principalmente da paz. Muitos sofrem, muitas famílias estão se acabando, muitas pessoas estão acabando com a sua própria vida, com o seu lar, inclusive porque estão presos ao pecado, às ilusões que este mundo oferece. Pois, irmãos, grande, imenso é o poder que domina este mundo na atualidade, poder de encantar as pessoas com ilusões, com falsidade, mostrando e desenvolvendo cada vez mais, em especial nesta atualidade, ferramentas
que prendem a humanidade ao mundo e ao pecado, e que lhes transmite uma confusão muito grande, para que jamais venham conhecer a Igreja Apostólica, a Jesus e ao Santo Consolador. Mas lhes digo, irmãos, que maior ainda, muito maior, é o poder de Deus que está sobre nós. Irmãos, nesta igreja encontramos a paz. Totalmente diferente do que existe no mundo, aqui existe o mais perfeito amor que reavivou entre nós a nossa Santa Avó Rosa através de Jesus. Como podemos mostrar ao mundo? Como podemos, irmãos, mostrar a este mundo sedento de justiça, de amor, com tanta vontade de existir a misericórdia para o seu ser? Mostrar que esta igreja é o caminho dos céus, de que a Santa Avó Rosa é o Consolador prometido por Jesus, é a estrela gloriosa que ilumina o nosso caminhar na terra, é o nosso barco seguro. Irmãos, é através do nosso viver. O irmão Aldo está nos ensinando isso. É a palavra de nossa doutrina. Quem prega com a vida produz muita salvação. Não é apenas retórica deste hino que cantamos também, mas isto, irmãos, é uma constatação do primaz, que ensina isso para nós. É através do nosso viver. Os irmãos, através da santificação, da moralização dos costumes, podem ser notados por aqueles que estão ao seu redor. E quando perguntados por que estão conduzindo o seu viver desta maneira, quando perguntados por que são diferentes desta humanidade, podem dizer: aprendi na Igreja Apostólica, aprendi com o irmão Aldo, olhando o exemplo dele, de profeta, de fidelidade, de amor ao próximo, de altruísmo, olhando o exemplo da Santa Avó Rosa, que sempre fez o bem, com muita caridade no seu coração. Irmãos, santificação é precisa e necessária para nós. O irmão Aldo, inclusive, tem nos ensinado, irmãos, de que mais importante do que tudo na vida é a preocupação que devemos ter com a nossa alma. Da mesma maneira, ou muito mais ainda, digo melhor, do que a preocupação que temos em alimentar o nosso corpo físico, através dos alimentos, para que tenhamos os nutrientes necessários para o nosso corpo físico viver na terra, é preciso alimentar a nossa alma. Por isso que digo aos nossos irmãos que muito bem fizeram em vir para a igreja nesta oportunidade. Muito bem fizeram também aqueles que resolveram assistir à reunião da Igreja Apostólica no seu lar através da internet, aprender com o irmão Aldo. Porque, irmãos, com o alimento, nós alimentamos o nosso corpo físico. Com as palavras do nosso santo irmão Aldo, que acabei de transmitir aos nossos irmãos, nós alimentamos nossa alma.
É isto, irmãos, que nos faz fortes, que nos mantém com esta fidelidade, com este amor, para que seja uma fé arraigada entre nós, para que jamais coisa alguma e ninguém venha arrancar a nossa fé, tirar o nosso bom ânimo que temos em ser apostólicos. Por isso, irmãos, creiam em Jesus, que realizou uma obra gloriosa, vicária de salvação, e nesses dias realiza novamente através do Consolador que Ele formou e preparou. Creiam em Maria Santíssima, Mãe ajudadora, quando existem os problemas, as dificuldades no seu viver, o que é comum, se apeguem a esta Santa de Deus que está nos ajudando nesta atualidade. Irmãos, ouçam sempre as palavras do nosso Santo Irmão Aldo. Muitas vezes ele tem nos ensinado. Essas palavras vêm diretamente do trono de Deus, diretamente do trono do nosso Criador. Daí a importância dessas palavras, que tem poder de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, o que a Santa Avó Rosa tem feito com tanto amor e boa vontade nesses dias. Guardem essas recomendações, guardem esta mensagem do nosso irmão Aldo como um tesouro precioso para o seu viver. Cuidem do seu espírito, cuidem da sua alma, para que sejamos apostólicos, irmãos, exemplo para o mundo. Os nossos irmãos cantaram: a nossa alma é preciosa. Precisamos cuidar, irmãos, como uma dádiva de Deus, o nosso Pai, que Deus deu para nós, que colocou ao nosso cuidado. E assim sendo, serão sempre abençoados e protegidos por Deus, o nosso Pai, e pelos seus santos. Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ter temor ao Senhor é se envergonhar de fazer coisas erradas, porque sabem que estão sendo vistos por Deus, o nosso Pai. Desejo que os nossos irmãos e irmãs sejam, nesta oportunidade para todo sempre, abençoados, protegidos, fortalecidos quanto à sua fé, que tenham bom ânimo, que tenham sempre muita coragem para viver e para vencer, para que, quando completarmos a 10 de junho do ano que vem mais uma vitória da Igreja Apostólica, façamos todos nós parte desta vitória, para que ninguém se perca por este caminho. E ao contrário disso, além de não se perder, trazer para esta Igreja Apostólica, através do seu exemplo, ainda muito mais almas para serem salvas para o nosso Deus. Que a bênção dos céus estejam sobre todos. Amém. Convido os nossos irmãos que estão assentados a se colocarem em pé, todos em sentido de oração. Nós iremos orar para pedir a Deus o Pai a bênção para o nosso viver e encerrar a nossa reunião. Santíssimo, onipotente, onisciente,
Deus Pai, Senhor da glória, adoramos o teu santo nome, exaltamos as tuas virtudes preciosas, qualidades perfeitas que tem ensinado para todos nós como conduta, como exemplo de vida, para que sejamos sempre apostólicos, verdadeiros e que sigamos unidos, juntos para o reino dos céus. Peço nessa hora ao nosso Senhor Jesus, também ao nosso Senhor Deus, Divino Espírito Santo, que ouça o clamor que fazem os nossos irmãos apostólicos, atendendo a eles a súplica, pois muitos pedem pela sua saúde, pela cura das enfermidades, para que haja a solução para os problemas, para as dificuldades da vida que porventura estejam enfrentando. Que o Senhor Jesus, com a sua misericórdia, os abençoe, para que sintam da tua paz, para que tenham em seu viver um amparo constante de santos e anjos dos céus, que lhes protegem constantemente, dia e noite. Abençoe as famílias apostólicas, abençoe a família apostólica, que são os nossos irmãos e as nossas irmãs, para que sejam todos fortes de espírito, para que sejam corajosos, para que todos estejam preparados para enfrentar qualquer diversidade, intempérie que possam surgir no seu viver. Abençoe toda a Igreja Apostólica Santa Avó Rosa, o seu povo, que está presente nesta terra, servindo a Deus o Pai, que está presente nesta terra, participando das reuniões, aprendendo com o nosso santo irmão Aldo, graças ao seu ministério, graças à sua boa vontade em servir a Deus e em formar um povo na terra. Suplico a bênção dos céus para os nossos irmãos que por motivo justo não puderam estar presentes entre nós. Que a bênção dos céus estejam sobre eles, assim como aqueles que não estão presentes no corpo físico aqui entre nós, mas unidos em espírito, estão conosco, assistindo a esta reunião. Que a bênção gloriosa dos céus os alcance também. Assim como peço a bênção para as pessoas que têm os seus nomes colocados nesta caixa contendo pedidos de oração. Se os nomes estão aqui, é porque precisam. É porque receberam a intercessão por parte dos nossos irmãos, que suplicam para eles a bênção gloriosa, as virtudes dos céus. Encerramos, ó Deus, ó Santo Primaz, irmão Aldo também, esta reunião, agradecidos por esta oportunidade e apresentando nosso louvor sincero a Deus, Jesus, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, profetas e apóstolos, ou seja, todos os santos e anjos dos céus. Amém. Nossa reunião está encerrada. A paz do Senhor a todos.